Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Igor e hoje eu vou estar falando um pouco aqui com vocês sobre fisioterapia no tênis, destacando algumas das lesões mais frequentes que acontecem no praticante de tênis. Antes de mais nada, eu sou fisioterapeuta, sou especialista em fisioterapia no esporte, membro da Sociedade Nacional de Fisioterapia no Esporte, sou mestre em Ciências da Reabilitação, doutor em Ciências da Reabilitação e atualmente eu sou coordenador do curso de fisioterapia daqui da Universidade Mogi das Cruzes, onde eu também sou docente e também dou aula na Universidade Cruzeiro do Sul. Além disso, eu tenho uma clínica de fisioterapia esportiva aqui na cidade de Mogi das Cruzes, chamada NUPA Fisioterapia Especializada. Eu gostaria até de convidá-lo para que você possa conhecer a nossa clínica no momento, tomar um café lá com a gente. Queria agradecer ao Adriano pelo convite, em estar podendo bater um papo aqui com vocês. E ao término dessa aulinha, eu vou deixar o meu contato para que vocês possam tirar as possíveis dúvidas aí. Tudo bem? Então, para a gente começar a falar sobre as lesões no esporte, principalmente as lesões que acometem o atleta de tênis, nós temos que destacar a lesão mais frequente, que é a epicondilite. Dentre as epicondilites possíveis, a epicondilite lateral, também conhecida como tênis elbow ou cotovelo de tenista, é sem sombra de dúvidas a lesão mais frequente aí nos praticantes de tênis, principalmente naqueles praticantes a nível amador. A epicondilite lateral nada mais é do que um processo inflamatório que, na grande maioria das vezes, já se tornou um processo degenerativo. Então, o mais comum é que o paciente chegue para a gente até a clínica já demonstrando um processo degenerativo que acomete a região do epicôndilo lateral. Então, para que você consiga localizar, na face lateral do seu cotovelo, na face de fora, a face externa do cotovelo, vocês têm uma proeminência, uma estrutura bem proeminente óssea, que é denominada como epicôndilo lateral. É nessa região que nós temos a origem de alguns tendões musculares. E esses tendões são os tendões que fazem o movimento de extensão do punho e que fazem o movimento de extensão dos dedos. Então, os músculos que geram movimento no punho e nos dedos, eles têm origem lá no cotovelo. Por isso que se eu tiver uma sobrecarga, uso excessivo dos movimentos do punho e dos dedos, eu posso ter dor no cotovelo, porque é o ponto de origem desses grupos musculares, onde nós podemos ter uma sobrecarga de início, um processo inflamatório e de forma mais tardia, aí, mais crônica, um processo degenerativo. Então, os termos que vocês podem encontrar é o termo de epicondilite lateral, que é o mais comum, mas também pode vir como tendinite, tendinose, epicondilalgia. Então, existem diversos termos que são utilizados para descrever essa doença, ou essa patologia, essa disfunção que acomete aí o paciente, principalmente o praticante de tênis. A epicondilite lateral nada mais é do que uma lesão músculo-esquelética que é ocasionada por esforços repetitivos, principalmente. Então, se você faz uso excessivo dos músculos que fazem movimento de extensão do punho, que fazem movimento de extensão dos dedos, você pode começar a ter uma sobrecarga no cotovelo e, consequentemente, o desenvolvimento dessa doença. Então, se nós formos analisar no praticante de tênis, essa é uma lesão que vai acontecer em alguns momentos específicos, principalmente durante o movimento de backhand, que é um movimento que você precisa fazer uma certa amplitude, uma certa força de preensão e uma certa amplitude de extensão de punho. E isso a longo prazo, se você faz uso excessivo, muitos movimentos repetitivos, você pode sobrecarregar essa lesão, sobrecarregar essa região, fazendo com que você desenvolva essa lesão. Aqui eu coloquei uma imagem para demonstrar para vocês essa estrutura óssea localizada na face lateral do cotovelo, chamada de epicôndilo, ponto da onde nós temos a origem de diversos grupos musculares. Grupos musculares que vão agir para que vocês realizem movimento de extensão de punho e que também vão agir para que vocês realizem movimentos de extensão dos dedos. Se nós formos analisarmos quais desses grupos musculares são os mais acometidos no quadro de epicondilite lateral, nós podemos destacar dois deles. O músculo chamado de extensor comum dos dedos, que é o músculo que faz o movimento de abrir os dedos, ou seja, de estender os dedos, e muitas vezes você pode ter dor para a realização desse movimento. E o músculo chamado de extensor radial curto do carpo, que é o músculo que vai estender o punho. Por isso que quando você está com suspeita de epicondilite, muitas vezes o médico ou o fisioterapeuta, ele aplica um teste que ele aplica uma resistência contra a extensão do seu punho e te pergunta se você está sentindo uma dor lá no cotovelo.
Caso você tenha dor no cotovelo para estender o punho, o teste é considerado positivo. E aí, provavelmente, você tem um quadro de epicondilite lateral. Então, a nível de conhecimento, para que a gente possa entender o porquê que essa lesão ela acontece principalmente no backhand, nós precisamos entender o gesto do backhand, que é um gesto que é composto por 3 fases. Então, nós temos 3 fases durante o movimento de backhand. Uma fase chamada de fase de preparação, uma fase chamada de aceleração e uma fase chamada de finalização. E o que isso significa? Significa que se você tiver uma alteração no seu gesto esportivo, seja na fase de preparação, de aceleração ou de finalização, consequentemente você pode sobrecarregar essa região e começar a ter sintomatologia clínica. Então vale muito a pena, durante o tratamento, você também rever o seu gesto esportivo. Caso você tenha uma falha no gesto esportivo, uma biomecânica um pouquinho alterada, vale a pena você treinar para melhorar esse seu gesto, algo que nós podemos fazer na fisioterapia e que você também pode fazer junto ao seu treinador, para que você diminua a sobrecarga nessa região. Isso é o que nós chamamos de tratar a causa do problema. Imagine o seguinte cenário: você tem uma epicondilite lateral, e aí você opta por realizar um tratamento fisioterapêutico. Se você só tratar a sintomatologia, ou seja, se na sua sessão de fisioterapia você só reduzir dor, se tiver processo inflamatório, coisa do tipo, pode ser que quando você retorne à prática do tênis, você desenvolva uma recidiva da epicondilite lateral, porque você tratou a dor, mas não tratou a causa. Então é extremamente importante que o seu fisioterapeuta investigue qual é a possível causa. Uma das causas pode ser uma falha no gesto esportivo e precisa observar como que você realiza aquele determinado movimento. Então, em uma determinada fase da fisioterapia, você vai ter que levar sua raquete, vai ter que fazer um movimento de backhand, e o fisioterapeuta ele tem que analisar para tentar entender se é possível contribuir com a melhora desse gesto em algum momento, ou até mesmo discutir isso junto ao seu treinador, para que consiga melhorar o seu gesto esportivo e, consequentemente, você reduzir as chances de ter uma recidiva. Tudo bem? Então, uma das possíveis causas pode ser aí uma falha no seu gesto do backhand. Mas saibam que existem outras causas também da epicondilite, como um déficit de força dos músculos extensores. Então, se os seus músculos extensores do punho, extensores dos dedos, eles são mais fracos, se você não treina eles, você também pode ter uma sobrecarga nesses grupos musculares e, consequentemente, dor na região do epicôndilo. A critério de curiosidade, uma das relações entre risco e benefício, desenvolvimento de lesões que nós mais estudamos nos dias de hoje, é algo chamado de relação capacidade-demanda, onde a capacidade é a capacidade musculoesquelética que você tem. Então, é a força, a resistência, a flexibilidade, elasticidade que você tem. E a demanda é a demanda do gesto esportivo, é o número de horas que você treina, o número de horas que você pratica o seu tênis, por exemplo. Se você tiver uma capacidade abaixo da demanda, com certeza você vai desenvolver uma lesão. Por isso que é extremamente importante, quando tratar de uma lesão desse tipo, entender qual é a demanda, saber se você não está treinando muito, descansando pouco, e qual é a sua capacidade. Será que você faz um trabalho preventivo? Será que você faz um trabalho de fortalecimento específico para os músculos do braço, do antebraço, do cotovelo? Porque muitas vezes os pacientes, principalmente, eles relatam que fazem uma musculação para poder praticar o tênis, e aí quando você pergunta dos exercícios que ele faz na musculação, ele não faz nenhum exercício específico para fortalecer os extensores de punho e dedos. Ou seja, ele não trabalha o corpo dele como ele poderia, visando a prevenção de lesão no tênis. Mas a gente vai falar um pouquinho mais até sobre isso. Então, para poder reforçar, a tendinite, né, ou a epicondilite lateral, ela acontece principalmente pelo movimento do backhand, onde você, paciente, vai apresentar um quadro de dor na face lateral e às vezes até posterior do braço, do antebraço e do cotovelo, sendo que essa lesão ela pode ter surgido por uma falha na técnica, no gesto do movimento, utilização de equipamentos inadequados ou até mesmo a utilização de equipamentos que tenham peso desproporcional, um grip inapropriado, algo do tipo, fazendo com que você tenha que realizar mais força de preensão na raquete e, consequentemente, se eu faço mais força de preensão, eu faço mais força de extensão de punho. E isso também pode levar a uma sobrecarga a longo prazo. Então, pensando nos pacientes que apresentam
em quadro de epicondilite lateral, nós conseguimos bolar algumas estratégias visando o tratamento e prevenção dessa lesão. Óbvio que todo trabalho preventivo, todo trabalho de reabilitação, ele deve ser prescrito de forma individualizada. Mas aqui eu vou tentar passar para vocês um panorama geral dessa disfunção, dessa doença, para que vocês possam ter uma pequena experiência com relação a isso, mas saibam que é extremamente importante que a avaliação ela seja realizada de forma individualizada, para que o tratamento ele também seja prescrito de forma individualizada. Primeiramente, pensando no aspecto de prevenção dessa lesão. Então, eu vou até comentar alguns dados que talvez sejam interessantes para vocês. Imagine o seguinte, se eu estou falando em prevenção, a prevenção ela é algo multidisciplinar. Para que eu consiga prevenir uma lesão, eu tenho que abordar o paciente de diversos aspectos. Então, análise do gesto biomecânico. Então, saber se o gesto do movimento é um gesto adequado ou se precisa ser corrigido, melhorado em algum aspecto. Um segundo ponto importante para a prevenção é controlar a carga de treino. Então, aquela relação entre quantidade de treino e quantidade de repouso, descanso, ela é muito importante. O nosso corpo, para que ele consiga se recuperar, ele precisa de descanso. Então, entendam que o repouso faz parte da periodização do seu treinamento. Treinar o tênis 2 vezes por dia, todos os dias, sem ter uma demanda importante aí de recuperação, pode fazer com que você tenha uma lesão mais específica. Então, tome muito cuidado com relação à carga de treinos. Da mesma forma, aquele paciente, aquele indivíduo que ele não treina durante a semana e chega no domingo, ele quer jogar manhã e tarde, direto. Então, ele pode estar muito exposto ali ao risco, ter uma alta demanda da realização do gesto esportivo e, consequentemente, pode surgir a lesão. Então, muito cuidado com o excesso de treinamento, com o excesso de horas de exposição ao risco. Outro ponto importantíssimo é manter sempre um trabalho de fortalecimento muscular específico, não só para grandes grupos musculares, né? As pessoas costumam fortalecer na academia, na musculação peitoral, dorsal, os músculos das costas, bíceps, tríceps, quadríceps, músculos da coxa, etc. E acabam esquecendo de fortalecer os músculos do punho, dos dedos, do antebraço, que são músculos muito exigidos, por exemplo, na prática do tênis. Então, muita atenção a um correto trabalho de fortalecimento muscular. Além disso, é extremamente importante, da mesma forma que você usa os seus grupos musculares para os treinos e para os jogos, você também promover um trabalho de relaxamento desses grupos musculares. Então, fazer com que os seus músculos relaxem. Existem diversas estratégias para isso. A fisioterapia esportiva hoje ela atua muito com os trabalhos de recover, liberações miofaciais, aplicação de ventosas visando a liberação miofacial, alongamentos musculares, massagem esportiva, uso de meias compressivas ou manguitos compressivos, bandagens funcionais. Então, existem diversas estratégias hoje que podem ser utilizadas visando o relaxamento muscular. E aí, 2 aspectos que talvez para alguns sejam relativamente novos ou nunca tenham pensado nisso, que é aspectos relacionados a boa qualidade nutricional e sono. Hoje nós percebemos, e os estudos, a ciência, ela traz isso, que se você não dorme de forma adequada, por um período adequado, aquele sono bom, onde você atinge o sono restaurador, onde você atinge o sono reparador, isso faz com que você não recupere do dano muscular. Então imagine o seguinte, sempre que vocês têm uma prática de atividade física intensa, vocês têm danos musculares. Nós precisamos recuperar esses danos musculares até para gerar hipertrofia, aumento do volume, ganho de força, etc. E a reparação desse dano muscular, ela acontece no período noturno, na sua grande porcentagem. E ela só acontece no período do sono reparador. Algumas pessoas só atingem o sono reparador depois de 3, 4 horas de sono direto, ininterrupto. Então comece a pensar, se o seu sono está ruim, se você tem uma insônia, se você dorme mal, se você é aquela pessoa que dorme 6 horas, mas picada, a cada 1h30, 2 horas você está despertando, você tem uma péssima qualidade do sono, você não recupera. É bem provável que tenha dias que você, ao invés de acordar relaxado, você acorda mais cansado, fala, nossa, estou destruído. É porque provavelmente a sua qualidade do sono não está adequada, a gente precisa entender o porquê disso. E hoje o fisioterapeuta ele é um profissional que tem que questionar o paciente, tem que orientar o paciente
quanto à importância de uma boa qualidade do sono. É no sono reparador que nós temos a reparação do dano muscular, que nós temos uma boa produção hormonal que vai agir aí mantendo uma boa condição musculoesquelética. E, sem falar na qualidade nutricional, precisa se alimentar da forma adequada, né? O tênis gera um gasto energético muito importante e que você precisa de bons nutrientes aí para poder fornecer energia durante a prática do tênis e até para poder recuperar. Então é muito importante entender isso. A prevenção, ela é além de alongar e fortalecer. Ela é algo multidisciplinar hoje, em que eu tenho que pensar qualidade do sono, qualidade musculoesquelética, qualidade nutricional e até aspectos emocionais que eu não vou ficar me atentando aqui tanto, mas que também são extremamente importantes no aspecto da prevenção. Tudo bem? E aí, para a gente finalizar, vou deixar aqui alguns exemplos de exercícios que nós costumamos realizar com os pacientes, tanto visando a reabilitação quanto a prevenção. Então, exercícios específicos de fortalecimento dos músculos do punho. Então, para extensão do punho, flexão do punho, para a realização dos desvios, né? O nosso punho faz desvio radial e desvio nar. São exercícios importantes que devem ser utilizados, em que você pode usar um halter, você pode usar uma resistência elástica, existem diversas estratégias aí. Nós também trabalhamos muito a melhora do gesto esportivo em condições de instabilidade, porque muitas vezes adequar o seu gesto esportivo em que você está ali em pé, em que você está bem equilibrado é uma coisa. Existem pessoas, praticantes de tênis, que nesse momento controlado tem um bom gesto esportivo, mas o tênis a pessoa tem que correr, tem que frear e bater na bolinha e coisa do tipo, e nesse momento que ela está mais desequilibrada, ela pode mudar o seu gesto esportivo. Então, treinar o gesto esportivo, tanto em situações estáveis quanto em situações instáveis, tanto com resistência quanto com pesos ou objetos que geram uma resistência maior, é algo extremamente importante para melhorar a sua qualidade do gesto esportivo e, consequentemente, prevenir você de lesões futuras. Então, hoje existem diversos equipamentos que nós podemos utilizar visando melhora do equilíbrio, visando melhora do padrão de movimento, visando melhora da força e da resistência, que vão contribuir de forma positiva para que você consiga ter uma redução do seu índice de lesão e até mesmo redução de recidivas, né? Se você tratou de uma condilite lateral, nada melhor do que você poder voltar à prática do gesto esportivo com o menor risco de recidiva da lesão. Tudo bem? Então, eu espero ter contribuído um pouquinho com vocês sobre a principal lesão que acomete o tênis, que é a epicondilite lateral. É óbvio que essa doença, essa disfunção musculoesquelética, ela rende assunto aí para um período muito maior de aula. Então, muito provavelmente vocês tenham mais dúvidas sobre esses aspectos. Então, eu deixo o meu contato aí abaixo para que vocês fiquem à vontade em mandar mensagem, comentar, para que a gente possa se ajudar o máximo possível. Tudo bem? Então, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima.